Olá, queridos, a paz, tudo bem? Quero lhe dar as boas-vindas para esse culto de celebração. Então, encha o seu coração de expectativas para aquilo que Deus vai estar falando com você nesse culto. Então, envie esse link para o máximo de pessoas que você puder e vamos juntos evangelizar, ganhar almas para Jesus. Deus te abençoe, seja bem-vindo e um bom culto.
Amém, queridos. Glória a Deus. Como é bom estar aqui com você, como é bom que você está participando, oferecendo esse culto ao Senhor, mesmo de forma online, mas sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Para nós é uma alegria muito grande poder estar aí na sua casa, estar junto com você, louvando, adorando, cultuando a esse Deus tão maravilhoso. E hoje, logo após, esse culto da manhã, nós teremos um delicioso almoço, onde será um momento assim incrível de comunhão, da igreja, do povo de Deus, investindo na obra de Deus. Todos os recursos desse almoço vai para a nossa campanha da reforma da igreja. Então, se você está aí, participando desse culto, dá tempo, tem embalagem, para viagem, você pode vir, pode trazer a sua família, ou passar por aqui, pegar uma quentinha e ser abençoado, e também abençoar a obra de Deus. Então, seja bem-vindo, vamos continuar juntos, cultuando ao Senhor, e nesse momento, aquele tempo tão precioso, aquele minuto tão precioso que é o Minuto Conexão, onde você vai fazer uma foto bem legal, junto com as pessoas que estão aí com você, e em seguida você vai ter um minuto para postar essa foto nas suas redes sociais e marcar a hashtag da igreja. Então prepara aí o seu celular, chama todo mundo aí, pega o seu melhor ângulo. Eu vou contar até 3, e no 3 você vai fazer essa foto e vai ter um minuto para postar nas suas redes sociais. Vamos lá então? 1, 2, 3. Minuto Conexão. Amém, queridos. Estamos de volta e agora naquele momento que temos o privilégio, de contribuir com a obra de Deus através da nossa igreja local. Momento de investimento, momento de fé, onde nós aplicamos os nossos recursos no solo, que é fértil, que é a obra de Deus, a nossa igreja local. Eu quero ler com você 2 versículos, ali em Provérbios, no capítulo 11, eu quero ler os versos 24 e 25, você inclusive deve conhecer esses 2 versos, mas eu quero ler com você nesse momento. Diz assim: a quem dê generosamente e ver aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amém? A palavra de Deus, ela é muito clara, nos mostrando o caminho para sermos prósperos. A Bíblia fala que o generoso prosperará, ou seja, aquele que dá liberadamente, aquele que dá com generosidade, prospera, porque o Senhor é fiel. E nesse momento, é um momento onde às vezes surgem conflitos na nossa mente, porque a mente humana diz: para que contribuir?
você vai contribuir nesse tempo de tanta escassez, de tanta dificuldade, você ainda vai contribuir, ainda vai tirar do pouco que você tem, mas a palavra de Deus, ela nos ensina que contribuir pavimenta o caminho para recebermos os milagres de Deus. Contribuir com generosidade, contribuir voluntariamente, contribuir liberalmente, inclusive em tempos de escassez, porque o Senhor, Ele é fiel e a nossa fé, ela não está condicionada à economia, não está condicionada ao governo, a nossa fé está condicionada, está aplicada no Deus que nós servimos. E a Bíblia fala sobre generosidade, e à medida que eu entendo, à medida que eu pratico, que eu vivo essa realidade na minha vida, o Senhor não permite que nada nos falte. O Senhor provê os recursos nas nossas vidas. Então, querido, eu quero te encorajar. Esse é um momento de fé, esse é um momento de aplicação prática da fé, onde eu entrego o meu recurso, a 10ª parte, onde eu entrego uma oferta generosa, eu invisto na obra de Deus e Deus investe na minha vida. E para você que não sabe, nós estamos em campanha, estamos movimentando, levantando uma oferta alçada específica com o fim de reformarmos a nossa igreja, fazer aquilo que precisa nessa fase 1, estamos contando com a sua oferta, com a sua contribuição. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então vamos juntos investir na obra de Deus, vamos juntos contribuir, aplicar fé e crer no Deus que supre as nossas necessidades e vai continuar suprindo. Nós estamos fazendo por algo maior, nós estamos fazendo pela obra de Deus, e isso na verdade não tem preço. Quando eu invisto na obra de Deus, eu estou potencializando vidas serem ganhas para Jesus. E eu quero fazer parte disso. E eu tenho certeza que você também quer fazer parte disso. Vamos orar juntos nesse momento. Vamos consagrar ao Senhor esses recursos, essas sementes. Pai, muito obrigado por esse tempo de investimento, esse tempo de colheita. Muito obrigado porque a Tua palavra garante que o generoso prosperará e aquele que dá alívio aos outros, alívio receberá. Deus, esteja mobilizando, esteja compelindo, esteja impulsionando, Deus, a generosidade do Teu povo, ó Deus, que possamos entregar com generosidade, que possamos entregar com liberalidade, porque o Senhor é fiel para suprir, para prover todos os recursos em nossas vidas. Abençoa, Senhor, esse irmão, essa irmã que está agora aqui participando desse culto, ó Deus. Pai, abre as portas que precisam serem abertas, libera as causas na justiça que precisam serem liberadas, Deus. Opera milagres diversos, age, Senhor, no sobrenatural, para que o Teu povo, para que o meu irmão e a minha irmã sejam assim abençoados, ó Pai, possam entender que é do Senhor que vem toda a nossa provisão. Muito obrigado, nós já te agradecemos, porque temos a convicção da nossa vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode fazer, querido, isso agora mesmo. Basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na sua tela. Você vai ser transferido para um ambiente seguro e vai poder fazer a sua contribuição. Deus abençoe e uma boa semeadura.
Olá, tudo bem com vocês? Fiquem ligados agora nas nossas informações, porque está começando agora o nosso Paz News. Os Life Groups, que são as células nos lares, acontecem durante a semana presencialmente e, em alguns casos, online. Se você ainda não faz parte, se você ainda não nos conhece, venha conhecer e traga um convidado. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, na nossa igreja local, acontece o TADEL, momento de alinhamento, aprendizado e capacitação. Não deixe de participar você também. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, através do nosso canal do YouTube, você recebe uma palavra abençoada. É o nosso culto da vitória. Não deixe de assistir, curtir e compartilhar. Durante a semana, nas reuniões das mulheres guerreiras, há um momento de muito clamor e oração pelas famílias. Não deixe de participar. E essas foram as nossas informações semanais. O Paz News fica por aqui, mas não deixem de ficar conectado conosco nas nossas redes sociais. Até mais! Boa tarde. O título dessa mensagem é Visão de Fé. Nós somos chamados a andar por fé, a viver por fé, não é verdade? A confiar na provisão, na graça de Deus, no cuidado dele em nossas vidas a cada dia. Independentemente de circunstâncias que estejamos passando, vivendo, sejam elas boas ou não tão boas assim, nós precisamos continuar confiando de que Deus está no controle das nossas vidas. E para isso, nós precisamos ter fé. Não apenas uma fé que seja uma fé íntima, uma fé interior nas promessas de Deus, mas uma fé que nos leve a agir. E para isso, nós precisamos ter uma visão de fé. Uma fé que nos leve a conquistar, que nos leve a ir além dos nossos limites, a alcançar aquilo que nós não vemos naturalmente, mas que para nós que cremos está bastante claro à nossa frente. Então nós precisamos dessa visão. E eu compartilho com você esse texto, e essa mensagem vai ser dividida em duas partes. Por favor, vamos ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18. Diz assim: Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O apóstolo Paulo, ao descrever aqui com tanta sabedoria, com tanta profundidade, nos ensina aspectos muito importantes sobre essa fé que nós precisamos desenvolver, essa visão de fé. A primeira coisa que nós vemos nesse texto é que ele diz que nós não desanimamos.
embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Isso nos ensina que a fé, ela precisa ser renovada todos os dias da nossa vida, não é mesmo? A cada dia da nossa vida. E quando ele diz que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo uma glória eterna que pesa mais do que qualquer sofrimento. Então, é a convicção, como diz Romanos 8:28, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós temos essa convicção de que tudo que acontece em nossas vidas, quando passamos a pertencer a Jesus, está no pleno controle dele, se de fato nós fizermos dele o Senhor e Salvador das nossas vidas. E a nossa visão de fé, ela precisa partir dessa convicção. Ela precisa partir dessa entrega a Jesus. Ela não é apenas um pensamento positivo, um sentimento qualquer. Ela está fundamentada em um relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus, ele é a base da nossa fé. Não é apenas porque Deus me ama, sim, Deus me ama. Não é apenas, né, como se fosse apenas porque Ele morreu por mim, mas é porque Ele está vivo. E eu tenho, ao longo da minha vida, desenvolvido esse relacionamento com Ele, essa jornada com Ele. E também na família dele, com pessoas que também partilham desse mesmo desejo, dessa mesma confiança e convicção. É algo bastante profundo. E eu gostaria de compartilhar, então, apenas 2 princípios hoje, nessa primeira mensagem, sobre essa visão de fé. A primeira delas é que essa visão de fé, como eu já mencionei, ela produz convicção. Ela produz uma certeza absoluta e confiante de que o Senhor me sustenta, o Senhor me protege, o Senhor me guarda, e eu estou nele e ele está em mim. Nós lemos, por exemplo, em 2 Coríntios 5:7, que o apóstolo Paulo disse, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E aí eu fico imaginando se Paulo estivesse arraigado, né, fundamentado a sua convicção de fé apenas nas circunstâncias. Com certeza, nós não teríamos essas cartas maravilhosas escritas e ele teria afundado em si mesmo. Ele teria se esgotado nas suas próprias convicções pessoais sem fundamento concreto. Mas quando nós colocamos em Cristo a nossa expectativa, os nossos sonhos, os nossos planos, como diz em Provérbios 16, que o planejar, o fazer sonhos está no homem, mas a resposta certa vem do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta final vem de Deus. Então, quando eu tenho essa convicção, a minha fé, ela se torna cada vez mais fortalecida em Deus. Jesus, ele disse em João 29, para aquelas pessoas, para os seus discípulos, após a sua ressurreição, ele fala, porque me viu, você creu, felizes os que não viram e creram. Aqui ele estava confrontando a própria incredulidade, não apenas de Tomé, que havia tocado nele, mas dos outros discípulos também, que talvez não tivessem tido a coragem de falar o que Tomé falou. Jesus está aqui questionando, vocês só veem naquilo que vocês só creem no que vocês veem? Bem-aventurados, felizes os que não viram e creram. Então, a nossa convicção, ela é profunda, ela é enraizada
na pessoa e na obra de Cristo. Em Hebreus 11:1, nós lemos uma grande definição de fé, que a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Ela é uma convicção, ela é uma certeza baseada na palavra de Deus, no caráter de Deus, nas promessas de Deus, daquilo que eu não vejo fisicamente, mas pela fé eu não tenho dúvidas. Então, essa fé fortalecida nos nossos corações, ela traz convicção. As realidades espirituais que abraçamos pela fé podem ser vistas apenas com os olhos espirituais. A maneira com que olhamos irá determinar aquilo que vamos receber. Isso me lembra muito aquela passagem de Números 13, quando aqueles espias vieram até Josué para dar as notícias sobre a terra prometida. E aquilo que, na expectativa de Josué, seriam apenas boas notícias, boas novas de encorajamento ao povo, foi um desastre, num certo sentido. Porque dos 12 espias, 10 denegriram aquilo que viram. Apenas Josué e Calebe se colocaram, aliás, para Moisés, corrigindo, foi Moisés que mandou os espias, mas apenas Josué e Calebe tiveram essa convicção de que eles estavam enraigados não naquilo que eles viam fisicamente, pelos gigantes, pelas dificuldades, mas por aquilo que havia sido prometido, uma terra que emanasse leite e mel, uma terra favorável, uma terra de águas, de rios, uma terra frutífera, uma terra que era herança do Senhor para eles. Então, eles declaram, é certo que não morreremos, é certo que nós conquistaremos. Vamos para cima, gente, não desanimem, vamos continuar, vamos caminhar, porque Deus é conosco. Então, o que nos faz ter esse tipo de convicção de fé? É o conhecimento das promessas de Deus, é a oração em cima dessas promessas, mas é o pleno relacionamento que nós desenvolvemos todos os dias da nossa vida. As convicções de fé que eu tenho hoje não são as mesmas de quando eu comecei a caminhar com Jesus há 30 anos atrás. Nesses 30 anos, nessa jornada, eu tenho desenvolvido o meu relacionamento com Deus. E eu sei que Ele é infinitamente maior do que aquilo que eu posso imaginar. E de que mesmo que eu sonhe e planeje, Ele vai ter a palavra final, porque Ele sempre teve, Ele vai continuar tendo. Isso me traz uma profunda convicção de fé, esperança e paz, de que aquilo que Ele prometeu há de se cumprir, na vontade dEle, no tempo dEle. Ele tem a palavra final. Um segundo princípio que eu gostaria de falar é que essa visão de fé, ela nos leva a crer além das circunstâncias. Ela está intimamente ligada a esse princípio, a esse primeiro princípio. Nós vemos em Hebreus 11, de 24 a 27, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Olha que interpretação maravilhosa que o autor de Hebreus dá sobre
a vida de Moisés. Eu acho lindo esse final, porque ele perseverou, porque o que fez com que Moisés perseverasse aquele tempo inteiro no deserto, perseverasse durante aquele tempo de prova em relação aos sinais, perseverasse lidando com a murmuração do povo, a reclamação do povo, que mesmo vendo todos os milagres que Deus havia feito, continuava murmurando em tempos de crise. O que fez com que Moisés perseverasse mesmo diante da idolatria, quando ele traz as tábuas da lei? E num roupante ele quebra as tábuas, é confrontado pelo Senhor e obedece e persevera. Exatamente isso. Ele via aquele que é invisível. Pode ser que a sua família não compreenda a sua fé. Pode ser que a pessoa mais íntima que você tem, o seu esposo, a sua esposa, não compreenda o nível de fé que você traz no seu coração. Pode ser que os seus filhos não compreendam, seus irmãos, seus pais não compreendam. Mas se você perseverar em obediência, guardando o seu coração em intimidade com Deus, desenvolvendo esse relacionamento todos os dias da sua vida, com certeza você vai perseverar e conquistar aquilo que Deus tem para você. E eu gostaria de terminar essa primeira parte dessa mensagem dizendo que a fé cresce. A fé cresce. E assim como Davi disse que ele, quando confrontou Golias, né, aquela realidade caótica das pessoas desesperando-se por causa das ameaças de Golias, e aquele menino, que era um menino aparentemente, mas tinha uma alma de guerreiro, alguém que já conhecia o Senhor de longas caminhadas nos desertos da vida, enquanto cuidava das ovelhas do pai, nas madrugadas, onde ele achava que estava sozinho, e o Senhor estava ali, desenvolvendo um relacionamento com Davi, e Davi com ele. Aquele menino que poderia ser desconhecido pela maioria, mas que nos céus, no mundo espiritual, ele era bem conhecido, ele já era um jovem guerreiro. E quando ele fala, eu já matei leões, ursos, e com certeza com esse filisteu não será diferente. A fé de Davi também cresceu ao longo do processo. Ele não pegou diretamente um Davi para enfrentar, ele começou com leões, com ursos, ele começou com outros desafios que prepararam e fizeram com que sua fé crescesse. E eu gostaria agora de orar junto com você, para que nós possamos desenvolver. Se você sente que você ainda não tem esse nível de fé, nunca é tarde para começar. Você pode começar agora. Você pode decidir agora viver desafios maiores com o Senhor e para o Senhor. E você que já tem caminhado em fé, eu quero estimular você a ter outros desafios, a continuar lutando pela conversão dos seus familiares, continuar lutando pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus pais, pela conversão dos seus amigos, dos seus vizinhos. Eu quero estimular você a perseverar em fé e crescer ainda mais. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por essa mensagem. Obrigada por essas palavras do apóstolo Paulo que são tão vivas hoje, Deus. Apesar de tantos anos, nós estamos aqui ainda sendo alimentados por essas palavras que são tão vivas para nós, através e por causa do Teu Espírito. Senhor, faz com que nós possamos desenvolver essa fé, uma fé que nos leve a ir além, que nos leve a ver aquilo que nós não enxergamos fisicamente,
que nos leve a perseverar mesmo quando não enxergamos a saída, que nos leve a confiar no Teu amor e que essa fé cresça, essa fé se desenvolva, para que possamos ser canais da Tua presença a tantas pessoas que precisam do Teu amor, que precisam reconhecer que o Senhor é o único caminho, a única verdade e vida, que o Senhor é amoroso, perdoador e Senhor das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Amém. Obrigada por você ter acompanhado essa mensagem. Ela terá uma segunda parte. E nós temos aqui um contato, né, um telefone de contato, o WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem, falar conosco. Também eu peço para você que nos ajude a divulgar o nosso canal. E como você pode fazer isso? Você pode dar um like, você pode fazer um comentário, você pode se inscrever no nosso canal e receber todas as nossas novas, os nossos novos lançamentos, os nossos vídeos. Que Deus te abençoe e te guarde. Paz.